Olá, meu nome é Pedro Félix e irei apresentar o domínio de aplicação para o nosso projeto Banco de Dados, né? O nome do nosso projeto se chama Pet Manager e a principal função do nosso projeto, né? A principal função é na gestão interna de pet shops, né? De estabelecimento dos nossos pet shops. A função dele, né? O foco dele é o gerenciamento administrativo do nosso pet shop, ou seja, ele vai auxiliar na gestão de clientes, serviços, produtos pets, dos clientes, as consultas dos pets, né? Agendamento, atendimento e as vendas, né? E a principal funcionalidade do nosso projeto, nível 2, né, como a aplicação web, com a integração de banco de dados, é otimizar a gestão dos pet shops, né? Utilizando essas consultas. Bom, Pedro Félix, e estarei apresentando o modelo conceitual, né? As nossas entidades são compostas por cliente, pet, raça, espécie, atendimento e serviços, né? E seus relacionamentos são tem, agenda e D. Como podemos ler isso, né? Ou seja, seria o cliente tem um pet, o pet tem uma raça e a raça tem uma espécie. Continuando com a cadeia de pet, o pet agenda os atendimentos e atendimentos de serviços, né? Todas as nossas relações contêm as fontes checklists das entidades relacionadas. Então, em uma relação de um para muitos, né, de clientes tem pets, o ID do cliente e o ID do pet é armazenada no relacionamento tem. E assim por diante nos relacionamentos, né? Nós temos relacionamentos um para muitos e muitos para muitos, né? Um exemplo de um para muitos seria cliente tem pets, muitos para muitos, atendimentos de serviços e um para uma raça, espécie. Olá, meu nome é Bruno Pires e agora eu vou falar sobre o modelo lógico, conhecido também como modelo relacional. E a grande diferença entre ele e o modelo conceitual, que o Pedro já explicou, ele se mantém tendo muitos para muitos, a raça, o cliente, as tabelas em si, né? Eles acabam tomando uma forma melhor de se visualizar. Porém, as informações que mais ficam claras, né, para a gente nesse modelo seriam também, por exemplo, como no ID cliente. Aqui embaixo a gente consegue ver que a classificação dele é como int de inteiro no caso. Ou seja, o ID do cliente vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser sempre um número inteiro. E assim funciona para o resto, como varchar 30, que é no máximo uma string de 30 caracteres. Aqui no data de nascimento pode ser vai ser a data exata que o cliente nasceu, obviamente, como diz o nome. E aqui no atendimento, horário do fim, do início, e assim vai sendo marcado. Aqui no valor também, como decimal, que pode ter 10 casas e duas depois da vírgula, enfim, para representar que pode ser um número decimal no quesito do valor, que pode ser 10,50 e assim vai indo. Meu nome é Bernardo Tai e eu que vou estar apresentando essa parte de Trigger e Storage Procedures do nosso trabalho. Bom, se a gente for analisar o código em si, a gente vai começar criando a Storage Procedure getClients and Service Details, que aceita um parâmetro de entrada e de cliente do tipo inteiro. Logo depois a gente tem a consulta geral do cliente, que vai obter informações gerais do cliente, agrupar elas pelo ID do cliente e ordenar pelo valor total gasto em ordem decrescente. Em seguida, a gente tem a consulta detalhada do atendimento, que vai obter detalhes dos atendimentos dos clientes e agrupar os resultados pelo ID do atendimento, resultando nessas duas tabelas aqui. Tá? Se a gente for para o Trigger agora, a gente vai analisar que ele tem essa tabela PetLog, que vai ter 3 triggers associados à tabela Pet. Esses triggers são os de inserção, atualização e exclusão na tabela Pet. Bom, o primeiro ele vai ser o trigger de inserção, que vai dar uma nova entrada no PetLog indicando que um novo pet foi inserido. Depois a gente tem o trigger de atualização, que vai inserir uma entrada no pet log indicando que o pet foi atualizado. E por último a gente tem o trigger de exclusão, que insere uma entrada no pet log indicando que o pet foi deletado, resultando nessa tabela aqui, onde você pode verificar esses dados. Esses triggers eles são úteis para rastrear as operações realizadas na tabela pet e manter um histórico de log para auditoria ou para acompanhar as mudanças ao longo do tempo. Olá, professora. Me chamo Lucas Assis. Estou aqui para falar um pouquinho do nosso projeto web, né, TDE aqui. Então aqui a gente começa pelo modelo lógico, né, onde a gente tem as nossas duas tabelas que a gente vai focar, que é tanto a PET
quanto a raça, né? Então aqui a gente pode ter várias raças cadastradas, vários pets cadastrados, e a gente faz esse relacionamento aqui com a chave estrangeira, né? Entrando aqui no nosso banco, a gente consegue selecionar essas duas tabelas e ver que elas foram pré-preenchidas, tanto os pets quanto as raças. E para a solução web, a gente utilizou uma stack aqui utilizando MySQL com banco, óbvio. A gente também utilizou o Angular para fazer o front-end e a gente utilizou o .NET para fazer uma API REST para ter os CRUDs, né? Tanto aqui no Swagger a gente consegue ver esses endpoints, tanto da raça quanto para o pet, né? Então a gente tem o get para pegar a lista, o post para criar, o get por ID, atualização para fazer um put e um delete, né? Para as duas, né? Então a gente tem todos esses endpoints. Então aqui começando pela lista, né? Se a gente abre aqui o terminal da nossa API, a gente vai conseguir ver ele fazendo um select lá no pet, fazendo um join com a raça, e é por isso que a gente consegue montar essa tela com todas as informações, né? A gente também consegue fazer aqui uma atualização de valor de pet, por exemplo, né? Então salvei, então a gente vai conseguir ver aqui que ele fez um update aqui com os valores que a gente passou naquele registro. A gente também consegue fazer uma deleção, né? Então a gente consegue ver aqui que ele executa aqui o delete pelo ID que eu passei, né? Eu também consigo fazer uma criação, né? Basta selecionar a raça aqui por relacionamento também, que a gente vai conseguir ver ele fazendo aqui um insert, né? Então ele fez um insert lá no pet pra gente. Para raça a mesma coisa, então a gente vai conseguir ver aqui ele fazendo um select de todas as raças pra gente. A gente também consegue fazer uma atualização, né? Então a gente vai aqui ver agora um update, né, que foi realizado. A gente consegue também fazer uma adição de uma nova raça, né? Então aqui a gente consegue ver que foi executado um insert na tabela raça. E por fim a gente também consegue fazer uma deleção como a gente fez para o pet. Então a gente fez um delete na raça. Então, falando um pouco mais sobre como esses endpoints foram construídos por baixo do pano, a gente utilizou o .NET 6 aqui para fazer. A gente tem 3 projetos nessa solução, então a gente tem o Patch Manager, que seria a API, que é a porta de entrada, onde a gente define os endpoints. Então aqui a gente tem duas controllers, né, basicamente. A Bridge Controller, que é para raça, e a Patch Controller. E aqui a gente tem todos os endpoints, o get para lista, o get por ID, o post para criar, o put para editar e o delete para deletar. Aí a gente consegue ir para uma biblioteca já que eu criei, que é Abstractions, né, que a gente salva as coisas que são mais do domínio mesmo da aplicação. Então aqui eu tenho as duas classes, tanto para raça quanto para pet. A gente vê que as colunas que eu coloquei, na verdade é para representar o banco, mas como uma aplicação, eu já coloquei em inglês, né, fica um nome um pouco diferente, mas eu já mostro como que a gente faz esse mapeamento para o Entity Framework, né, que é o que a gente está utilizando aqui para fazer a integração com o MySQL, como que ele converte para o nome da coluna certa e cria as queries, né? E a gente tem o projeto do Core, né, onde fica a implementação mesmo de integração com MySQL e .NET. E aqui a gente tem basicamente o CRUD implementado. Então a gente tem o método getAll, né, que basicamente entra aqui no nosso contexto, que é o nosso banco, pega lá a lista, a gente tem o getById, a gente tem o create, a gente tem o update e a gente tem o delete, todos usando aqui o Entity Framework para montar aquelas queries. Mas como que ele sabe as colunas, né? Então a gente também tem que fazer um mapeamento. Então a gente fala assim, ó, a classe breed de raça, ela está relacionada com a tabela raça. A coluna de breed, na verdade, ela se chama de raça no banco. E o name se chama nome, né? Então assim que a gente faz essa integração. Esse é o nosso projeto web. Eu achei que ficou bem legal, espero que vocês gostem. Obrigado.